Oi, pessoal. Eu sou Rodrigo Sobreiro, sou professor do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Eu vou falar um pouquinho da minha área de pesquisa, que fica, obviamente, dentro da física, e como área dentro da física é a teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos ela surgiu no século passado da unificação entre a mecânica quântica e a teoria da relatividade especial de Einstein. E ela surgiu não só depois não só sobreviveu nesse âmbito, mas também ela se mostrou uma ferramenta muito poderosa para descrever vários aspectos da física e vários sistemas físicos, desde sistemas de matéria condensada a sistemas de altas energias e inclusive teorias de cordas e coisas mais sofisticadas. Quando a gente fala de teoria quântica de campos, a gente fala de campos, a teoria de campos, pode ficar obscuro um pouquinho o que significa campos. Campos nada mais é do que um ente físico que permeia o espaço, e assume diferentes valores ao longo de todo o espaço e varia também no tempo. Então, a gente pode falar do espaço-tempo de uma maneira unificada. E aí os campos quânticos estão associados às partículas elementares que a gente conhece. Por exemplo, o fóton está associado ao campo eletromagnético. Esse tipo de teoria serve para descrever a física de partículas, que serve para descrever a física de partículas elementares. Ela é a base para o chamado modelo padrão, onde você tem a descrição do eletromagnetismo e das forças nucleares, em particular a força nuclear fraca e forte. E dentro dessas teorias, você tem uma subclasse de teorias, justamente que é a base do modelo padrão, que é chamada de teoria de calibre. As teorias de calibre são uma classe de teorias que tem uma simetria especial, chamada simetria de calibre, em que a física se torna invariante por essa simetria. A simetria de calibre ela é uma simetria entre os campos, essas partículas, você pode mexer, rearrumar matematicamente essas partículas de maneira que a física, ou seja, a natureza, permanece intocada. Então, tem um aspecto matemático por trás muito poderoso, e a gente usa esse aspecto matemático para a nosso favor, para poder encontrar quem são as quantidades físicas que a gente vai observar em laboratório. Bom, as teorias de calibre elas servem para descrever todo o modelo padrão, além dos campos de matéria, como os elétrons, os quarks, o campo de Higgs, por exemplo. E você tem os campos associados a esses campos, essas teorias de calibre, que são os mediadores da interação, que são os fótons, os gluons, os bósons vetoriais. Então, todo o modelo padrão, toda a física de partículas pode ser colocada dentro dessa roupagem de teorias de calibre. E essa é a minha área de pesquisa principal. Em particular, a teoria de calibre também pode descrever a gravitação. A gravitação, ou seja, a teoria da relatividade de Einstein, a teoria geral da relatividade, que descreve a gravitação como uma deformação do espaço-tempo. O espaço-tempo ele se deforma na presença de matéria, influencia a matéria, porque a matéria vive justamente nesse cenário que ela deforma. Então, você fala da deformação do espaço-tempo como uma dinâmica geométrica, que a gente chama de geometrodinâmica. A teoria a relatividade geral também pode ser colocada como uma teoria de calibre. E aí, justamente, eu uso a teoria de calibre para atacar dois problemas dentro da física de altas energias. O primeiro problema é o problema do confinamento de quarks e gluons. Os quarks e gluons eles estão dentro do cenário da teoria nuclear forte, da força nuclear forte, dentro do modelo padrão. Então, você tem os quarks interagindo através de troca de gluons, e os gluons eles funcionam como fótons, como ondas eletromagnéticas, só que eles interagem entre si também. E são chamados de gluons por quê? Porque eles colam de uma maneira muito forte. Gluon vem de glue, que é cola em inglês, e eles são tão poderosos que eles fazem com que os quarks fiquem grudados, fiquem confinados uns aos outros. Você não pode observar quark sozinho, ou mesmo gluon sozinho. Você só pode observar certas partículas que são aglomerados desses objetos.
Esses objetos, né, são conhecidos nossos da física, são os hadrons, por exemplo, prótons e nêutrons, são formados cada um por 3 quarks específicos. E você não consegue pegar um desses quarks sozinho. Isso é o problema do confinamento. Esse é um problema em aberto na física teórica, e é um dos problemas que eu gosto de lidar e tentar encontrar a solução. Esse é um problema que experimentalmente já está muito bem estabelecido. Você experimentalmente lá no LHC se observa, né, o fenômeno da hadronização, e você não consegue simplesmente chegar lá e observar quarks voando por aí. Não tem isso. E numericamente, utilizando o cálculo numérico, né, um cálculo computacional direto, também se observa esse tipo de fenômeno. O desafio, então, se torna o quê? Teórico. Ou seja, falta a demonstração teórica, como se fosse uma espécie de teorema matemático, a demonstração que o confinamento está dentro da teoria da força nuclear forte. O problema é que vale a pena investigar, porque é um problema que vale alguns prêmios, né? Existem editais internacionais que anunciam esse problema como um dos maiores problemas do milênio. O segundo problema que eu lido é o problema da gravitação quântica. Como eu mencionei, a gravitação ela pode ser descrita também como uma teoria de calibre. E é essa a descrição que eu uso para tentar encontrar uma teoria quântica da gravitação. A teoria quântica da gravitação a gente não conhece, é um problema em aberto. Né? De todas as 4 forças nucleares, que eu mencionei 3 delas, eu mencionei dentro do modelo padrão a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a força nuclear forte. A gravitação não entra dentro do modelo padrão, justamente porque a gente não conhece uma versão quântica dessa teoria. A gente só conhece a versão clássica, que é a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, o meu plano de ataque, né, que eu conduzo, é justamente tentar encontrar algum tipo de teoria de calibre que seja consistente com a gente e que a baixas energias resulte na geometrodinâmica que eu mencionei previamente, ou seja, na relatividade geral. Esses 2 problemas são problemas muito importantes na física teórica, sendo que o da gravidade tem um problema a mais, ela não tem um respaldo experimental, a gente não tem muitos experimentos voltados para isso, até porque a gravitação quântica, né, ela seria a escala de energia em que ela teria algum efeito seria muito alta, né, próximo da escala de Planck, ou seja, energias altíssimas que a gente não tem a tecnologia para atingir. Então, a gente não tem os experimentos, né, para guiar a gente, como tem o LHC para guiar a gente no problema do confinamento, por exemplo. Então, fica um trabalho teórico, a gente busca muitas vezes teorias que sejam ao menos consistentes matematicamente, ou seja, que façam sentido dentro da matemática e dentro da física. Ela tem que, claro, ela tem que reproduzir a física que a gente conhece de alguma maneira. E, bom, é isso. Né? Os 2 problemas, então, que eu lido são o confinamento de quarks e gluons e o problema da gravitação quântica. 2 problemas teóricos, analíticos, no sentido de cálculos explícitos, realmente. E são problemas em aberto que renderiam alguns prêmios para quem estiver interessado em lidar com esses problemas.